Imagina a seguinte cena. É 1995, a gente está no meio de um escritório corporativo gigantesco lá em Los Angeles. É um daqueles prédios enormes de gravadora, né? Exato, o prédio da Warner Music. E a banda Mudhoney tá lá dentro, literalmente cortando um bolo de aniversário no meio de uma festinha de escritório. Tudo super tranquilo, tipo um clima ótimo. Tudo ótimo, até que o telefone toca. É o alto escalão da gravadora, ligando aos prantos quase, para dar um aviso bem urgente. E que aviso era esse? Por causa de uma confusão colossal envolvendo a Courtney Love, a banda estava sendo oficialmente banida do prédio pelo próprio presidente da Warner. Nossa! Banidos. Banidos. E sabe qual foi a reação deles ao receber essa notícia de que um dos homens mais poderosos da indústria queria a cabeça deles? Eu chuto que não foi pedir desculpas. Nem um pouco. Eles simplesmente deram risada, cortaram mais um pedaço de bolo e continuaram comendo como se nada tivesse acontecido. Caramba! E olha, isso aí resume, perfeitamente a essência de quem a gente vai analisar nesse nosso mergulho de hoje. Com certeza, porque é uma banda que passou décadas navegando por uma indústria totalmente movida a egos inflados, sabe? Sem nunca se deixar contaminar por essa dinâmica. E é por isso que hoje a gente vai dissecar os arquivos dessa banda, que a história costuma deixar ali na sombra de gigantes tipo Nirvana ou Pearl Jam. Pois é, mas que na verdade, se a gente for olhar bem, foi a grande arquiteta de toda aquela revolução de Seattle. E para isso, a gente tem uma montanha de materiais aqui na mesa hoje. Nossa, muita coisa. Temos aquele documentário extenso, I'm Now, dezenas de artigos retrospectivos sobre os álbuns clássicos deles. Sim, e também a cobertura da turnê mais recente deles e umas resenhas de shows antigos que, desafiam a lógica e abraçam totalmente o absurdo. E cruzando todas essas fontes, fica bem claro que a narrativa aqui transcende a música, né? Estamos diante de um estudo de caso muito peculiar sobre integridade. Exatamente, porque o padrão da indústria dita que o objetivo final de qualquer artista é alcançar o topo da montanha, não importa o custo. O que nos leva à grande questão central dessa nossa análise. Que é entender como é possível, né? Como é possível criar a faísca que incendeia o movimento cultural global inteiro, o grunge, e ao mesmo tempo tomar decisões ativas para não se tornar a maior estrela do mundo. Como que se sobrevive a esse caos mantendo os próprios princípios totalmente intactos? Eu acho isso fascinante. Para decifrar essa recusa ao mega-estrelato, a gente precisa primeiro voltar para o vácuo cultural que era Seattle no início dos anos 80. Seattle é meio isolada nessa época, né? Muito isolada. A cidade não era de forma alguma um polo da indústria do entretenimento. Era um local industrial, chuvoso, com uma distância gigantesca de Los Angeles ou de Nova York. E essa distância criava um ambiente onde fazer música não tinha absolutamente nada a ver com buscar fama. Exato. O Mark Arme, por exemplo, que viria a ser o vocalista do Mudhoney, antes de ter qualquer visibilidade, estava num projeto chamado Mr. Ip and the Calculations. Nossa, os relatos sobre essa banda nas fontes são maravilhosos. Ouso até dizer que nem era uma banda, era mais uma piada performática, né? As fontes descrevem bem isso como uma piada de vanguarda. O objetivo deles parecia ser testar até onde ia a paciência do público. Sim, e quem está ouvindo a gente agora não vai acreditar, mas tem relatos confirmados de que o Mark Arm chegava ao ponto de cortar uma bola de ping-pong ao meio. Sério? Isso é muito bizarro. E ele enfiava cada metade nas bochechas para deformar o próprio rosto. Aí colocava umas roupas estranhas e conduzia shows inteiros que eram, puramente improvisados. Uma loucura. E eles iam além, porque eles mesmos publicavam cartas falsas e resenhas nos jornais locais detonando a própria banda. É o puro dadaísmo punk. A intenção era subverter totalmente aquela ideia de astro do rock intocável que enchia os estádios naquela época. E olha, é justamente essa mentalidade anti-carreira que vira o epicentro do primeiro grande terremoto lá na cena de Seattle. Porque o Mark Arme e o guitarrista Steve Turner formaram uma outra banda, o Green River. E aí que o bicho pega, porque dentro do Green River, aquela filosofia do faça você mesmo acaba colidindo de frente com a ambição comercial. A famosa fratura do Green River, que as fontes detalham super bem. De um lado da banda, a gente tinha o Stone Gossard e o Jeff Ament. Que depois foram fundar o Pearl Jam. Isso. Eles olhavam para bandas como o Jane's Addiction e viam um caminho muito claro. Eles achavam que o rock
rock alternativo podia ser grande, podia lotar estádio, assinar com corporação. E do outro lado, o Warm e o Turner viam qualquer flerte com esse profissionalismo como uma traição gigante aos ideais do punk. Eles queriam manter a coisa suja. Deixa eu tentar fazer uma analogia aqui. É como se você tivesse, sei lá, uma startup de tecnologia. Imagina que os sócios começaram tudo programando numa garagem, né? Aham, bem estilo Vale do Silício raiz. Isso. Aí, de repente, metade dos fundadores quer abrir o capital na Bolsa de Valores, contratar executivo de terno e tal. Mas a outra metade quer continuar só codificando na garagem de madrugada, comendo pizza fria, só pela diversão do desafio técnico, sabe? É uma ótima comparação. Porque o atrito no Green River ficou insustentável justamente porque os objetivos eram totalmente incompatíveis. E não tinha como conciliar. O Gossard e o Wyman saíram, foram construir o que viria a ser o Pearl Jam e alcançaram aquele nível de magnitude mundial que eles queriam. Enquanto isso, no dia 1º de janeiro de 1988, o Mark Arm e o Steve Turner decidem recomeçar do zero, mantendo a essência da garagem. E assim nasce o Mudhoney. E nasce da forma mais caótica possível, diga-se de passagem. Totalmente. O baixista, o Matt Lukin, entrou pro Mudhoney basicamente por um acaso doméstico, né? Essa história é hilária. A namorada do Matt na época assumiu a vaga de baixista numa outra banda, os Melvins. Vaga essa que seria dele. Pois é. Aí, como ele ficou sobrando, ele estava livre para se juntar ao Arm e ao Turner. Nada foi planejado numa sala de reuniões com executivos. Tudo aconteceu ali nos porões de Seattle. E o mais incrível, lendo os materiais, é que foi exatamente dessa ausência de planejamento, dessa liberdade de só plugar um instrumento e fazer um barulho infernal, que surgiu a faísca que detonou o grunge. Sim, a gente está falando do primeiro single deles, que foi gravado com o lendário produtor Jack Endino. A música Touch Me Arm Sick, que sem exagero definiu uma era inteira. A mecânica de como essa música foi gravada é fascinante. Em 88, o mainstream estava totalmente saturado daquele pop cheio de sintetizador e daquelas bandas de hair metal super produzidas. Onde cada notinha era polida até a exaustão no estúdio. Exato. E Touch Me I'm Sick foi o antídoto violento contra tudo isso. Eles pegaram os pedais de fuzz e empurraram até o limite absoluto da distorção. Criando aquele som que parece que está rasgando o alto-falante, sabe? E as letras do Mark Arm destilavam um humor negro, cínico, falando de doença, de desilusão. O que, sem querer, capturou de imediato o sentimento de uma juventude que já não se via mais refletida no glamour de plástico que a MTV passava o dia todo. Mas olha só que loucura. Os documentos de estúdio que a gente analisou revelam um detalhe que podia ter alterado toda a linha do tempo da música pop. Ah, a história do lado B, né? Sim, a música que estava originalmente cotada para ser o lado A desse single não era Touch Me I'm Sick. Era uma faixa chamada Sweet Young Thing Ain't Sweet No More. Que tem uma pegada bem diferente, é bem mais arrastada, quase um blues pesado e denso. Imagina se Touch Me I'm Sick tivesse sido jogada para o lado B do disco. A recepção nas rádios universitárias podia ter sido super morna. Talvez aquela energia frenética que atraiu os olhos do país inteiro para Seattle nunca tivesse furado a bolha do underground. A história da música às vezes balança nesses fios de navalha, né? Mas a atenção nacional inevitavelmente chegou. E quando a mídia corporativa de Nova York e de Los Angeles começou a farejar que tinha algo estranho acontecendo lá em Seattle, a reação da galera da cena local foi brilhante. Eles deixaram muito claro o quão ridículo eles achavam aquilo tudo. O jornal New York Times, por exemplo, estava tentando entender o fenômeno e ligou para a Sub Pop, a gravadora deles, querendo mapear digamos assim, o léxico do grunge. É um dos maiores trotes da história do jornalismo cultural. A Megan Jasper, que trabalhava lá na Sub Pop, entrou no espírito zombeteiro que o Mudhoney fomentava. E ela começou a inventar palavras absurdas, ali na hora, no telefone mesmo. Ela criou gírias como Lamestein e Cobb Nobbler e jurou de pé junto que era o que os jovens de Seattle falavam na rua. E o New York Times, com todo o seu prestígio, publicou o glossário inteirinho como se fosse um estudo sociológico super sério. Mas espera aí. Deixa eu te perguntar uma coisa, fazendo um questionamento estrutural aqui sobre os arquivos. Pode falar. Se eles odiavam tanto a ideia de serem estrelas, se eles riam da grande mídia, zombavam de quem queria sucesso, por que eles estavam num estúdio lançando disco em primeiro lugar? É uma contradição válida de se apontar. Né? Por que fechar um contrato com a Sub Pop e entrar numa van podre para fazer turnê cruzando o país inteiro?
Não rola uma hipocrisia de dizer que não liga para a indústria, mas está lá vendendo ingresso e álbum? É uma excelente questão. Mas as fontes esclarecem muito bem essa linha tênue. O Mudhoney nunca foi contra a música em si, ou contra tocar para um público, ou ter um vinil prensado. Tá, então o problema era o quê? O que eles rejeitavam visceralmente era o teatro da indústria. A ideia de que para ter a sua música distribuída, o artista precisava criar uma persona falsa. Entendi, tipo, faziam relações públicas forçado. Isso, suavizar a distorção da guitarra para poder tocar na rádio comercial, ou passar meses em coquetéis fazendo networking com executivos engravatados. Eles queriam que a arte circulasse, sim, mas se recusavam a pagar esse pedágio corporativo para que isso acontecesse. Ficou claro. Eles amavam o trabalho manual de ter uma banda, a arte pura, mas detestavam aquela engrenagem corporativa em volta. E o mais irônico dessa história toda é que focar apenas na crueza da música não levou eles para o buraco. Pelo contrário. Verdade. Colocou nas costas deles a responsabilidade pesadíssima de salvar a instituição mais importante de Seattle da aniquilação financeira. A gente está falando do início dos anos 90, que foi um período bem sombrio para as finanças da Sub Pop. Hoje ela é tipo uma grife cultural gigante. Super consolidada. Mas os relatórios da época mostram que eles estavam operando meses a fio emitindo cheque sem fundo. Estavam na beira da falência total até recebendo aviso de corte de luz. A situação era catastrófica. E é no meio de todo esse desespero financeiro que o Mudhoney vai para o estúdio gravar o álbum Every Good Boy Deserves Fudge. E eles começam as sessões num estúdio excelente, um lugar equipado com gravadores de 24 pistas que davam uma clareza absurda para o som. Só que aí o Steve Turner, o guitarrista, ouve as bases gravadas e simplesmente detesta. Ele achou um som, usando as próprias palavras dele, limpo e chique demais. E para entender o impacto disso, quem está ouvindo tem que lembrar que essa clareza sonora das 24 pistas tirava os ruídos, os chiados, que era o que dava o peso para o grunge. Soar limpo para eles significava soar exatamente como aquelas bandas de arena que eles repudiavam. E a decisão deles foi radical. Eles abortaram todas as gravações de alta fidelidade e se enfiaram no porão de um produtor chamado Conrad Uno. E olha isso, o estúdio do cara era isolado acusticamente com caixas de ovo coladas na parede. Literalmente caixa de ovo. E eles regravaram o álbum inteirinho usando só um gravadorzinho básico de 8 pistas. É uma regressão tecnológica totalmente voluntária. Trazendo de volta aquela ideia da oficina mecânica, é como você ignorar uma oficina de altíssima tecnologia e consertar um motor de uma van caindo aos pedaços usando só um cabo de guitarra e uma fita isolante. Porque é a única maneira que você reconhece aquele veículo como sendo seu. Exato. Comercialmente falando, parece uma loucura. Mas o resultado desse disco, gravado nessas condições precárias, vendeu cerca de 75 mil cópias de cara. E a gente precisa destacar esses números porque a receita gerada por essas cópias independentes não só pagou a conta de luz atrasada da Sub Pop. Foi muito além disso. Sim, foi exatamente o fluxo de caixa que manteve a gravadora respirando tempo suficiente para conseguir preparar, fabricar e distribuir o lançamento do disco Bleach do Nirvana. E bancar as primeiras movimentações da banda do Kurt Cobain. Ou seja, o Mudhoney recusou o polimento, abraçou a sujeira e com isso garantiu a infraestrutura para a revolução que é engolir o planeta meses depois. Mas aí, quando o disco Nevermind implodiu a cultura pop de vez, todo o ecossistema mudou. As grandes corporações desembarcaram em Seattle distribuindo cheque em branco para qualquer um que vestisse uma camisa de flanela. O dinheiro indie da Sub Pop já não dava mais conta de segurar as bandas. E o Mudhoney precisou escolher uma nova casa, dessa vez entre as gigantes. E a abordagem deles em relação aos grandes selos revela muito da tática de sobrevivência deles. A Caroline Records, que era bem influente, queria contratar a banda. Mas tinha um porém na proposta, né? Um porém gigantesco. Eles queriam transformar os caras em astros tradicionais. Exigiam 9 meses de turnê ininterrupta por ano. E queriam que o som fosse polido com aquela grandiosidade do Smashing Pumpkins. O que seria um inferno na terra para o Mark Arm e para o Steve Turner. Eles saíram correndo dessa oferta e acabaram assinando com a Reprise Records. Da Warner. Isso. E assinaram puramente porque a Reprise prometeu deixar eles em paz, fazendo o que sempre fizeram. Mas estar dentro desse sistema bilionário da Warner permitiu que o Mudhoney hackeasse a corporação de umas formas simplesmente brilhantes. Ah, o episódio do orçamento da trilha sonora. É um clássico absoluto das fontes que a gente levantou. Conta essa, é boa demais.
Ao assinarem, eles receberam um adiantamento corporativo enorme, destinado à gravação de uma única faixa para uma coletânea de cinema. E qual que é a praxe da indústria numa hora dessas? Se pega a grana, aluga o estúdio mais caro de Los Angeles, contrata uns técnicos estrelados e torra tudo na produção. Mas o que o Mudhoney fez? Pegou o cheque, foi para um estúdio baratinho, gravou a faixa rápido do jeito sujo de sempre e o custo final da sessão foi de ridículos $162. $162. E sabe o que eles fizeram com a diferença colossal desse orçamento executivo? Embolsaram e dividiram entre eles. O Steve Turner conta que eles literalmente usaram o troco da gravação de uma música só para dar as entradas no financiamento das próprias casas em Seattle. Eles usaram a cegueira financeira e o excesso de dinheiro das gravadoras para garantir a própria estabilidade. Só que essa blindagem contra as pressões e o drama da fama tem seus limites quando o ambiente fica sobrecarregado demais. O que traz a gente de volta àquele bolo de aniversário em 95. A bolha do rock alternativo da época era muito pesada. Enquanto bandas tipo Pearl Jam tentavam se isolar e pararam até de fazer videoclipe, o ecossistema ao redor do Nirvana e da Courtney Love era inflamadíssimo. Muita fofoca, manchete sensacionalista, um drama contínuo que a mídia retroalimentava o tempo todo. E o Mudhoney nunca engajou nessa novela. Nunca. Mas durante o lançamento do álbum My Brother the Cow, a Courtney Love cismou que uma das letras do Mudhoney era um ataque cifrado contra ela. E a fúria foi imediata. Ela, que tinha uma alavancagem enorme na indústria naquele momento histórico, acionou logo os presidentes da gravadora para exigir uma retaliação. E aí acontece o choque perfeito de mundos. A cultura do drama corporativo colidindo em alta velocidade com a cultura de garagem que não leva nada a sério. E culmina nessa cena maravilhosa do Mark Arm cortando o bolo de aniversário dentro da Warner, cheio de balão em volta, enquanto o executivo decreta que eles são persona não grata e estão sumariamente banidos do escritório. Do escritório que, teoricamente, deveria promover os discos deles. E o simples fato deles racharem o bico de rir dessa situação explica demais a longevidade da banda. Qualquer outro artista da época teria tido um colapso nervoso com a possibilidade de perder o apoio da Warner. Mas o Mudhoney achou a situação hilária. O caos nunca foi fonte de angústia para eles. Era o habitat natural. E essa capacidade de adaptação super bem-humorada foi crucial para eles não implodirem nas décadas seguintes. Sim, o Mark Arm já falou abertamente sobre os próprios vícios no passado, sobre a escuridão que foi aquele período. Mas ele sempre se recusou a romantizar aquela autodestruição que acabou levando tantos contemporâneos deles. A base de amizade entre eles, e principalmente essa lente de ironia, pela qual eles viam o mundo, serviu como um verdadeiro colete salva-vidas. E foi essa resiliência no meio do caos que garantiu que eles continuassem na estrada e levassem a música deles para uns cantos do mundo que proporcionaram momentos de puro surrealismo. Nossa, o que me leva direto para a relação deles com a América do Sul. A reportagem do jornalista André Barcinski para a Folha de São Paulo sobre a primeira turnê do Mudhoney no Brasil em 2001 parece roteiro de filme de comédia. O contexto aí é importante. A banda passava por umas transições. O Matt Lukin, aquele baixista das Origens Bizarras que a gente comentou, tinha saído da banda e eles precisavam de uma injeção de ânimo. E o show principal era no Olímpia, uma casa de show super clássica em São Paulo, que estava abarrotada, com umas 3.500 pessoas na maior ansiedade. Aí os organizadores brasileiros, num lapso de genialidade caótica que parecia que tinha sido feita sob medida para o Mudhoney, decidiram quem ia ser o apresentador do show. E não era um radialista de rock. Não era um produtor local. Eles chamaram uma lenda do telequete brasileiro, o gigantesco lutador conhecido como Trovão. Imagina a cena. Um homem de quase 2 metros de altura, com 140 quilos de puro músculo e presença de palco. O único problema técnico dessa ideia brilhante era um detalhe minúsculo. O Trovão não fazia a menor ideia de quem era o Mudhoney e muito menos de como se pronunciava o nome deles em inglês. E como ele era um profissional do entretenimento, ele resolve criar uma rede de segurança. Ele pega uma caneta e escreve na palma da mão o nome da banda gigante e foneticamente. Mudrrone. Ele pensou, bom,
Problema resolvido. É só eu levantar a mão no palco e ler. Só que a mecânica do desastre começou a agir lá no camarim mesmo. Imagina o calor de São Paulo, a umidade do Olímpia lotado, a tensão antes do show e, claro, as inúmeras garrafas de cerveja super geladas e suadas que o Trovão consumiu esperando a hora. O suor na palma da mão e a água da cerveja fizeram o trabalho silencioso de corroer a tinta da caneta devagarzinho. E aí, as luzes do Olímpia se apagam. A plateia entra em ebulição total esperando as lendas do grunge. Mas ao invés da banda, entra sob os holofotes esse gigante de 140 quilos de sunga de luta livre, distribuindo provocações para animar o público, naquele estilo clássico do telecat. O público não entende absolutamente nada do que está acontecendo e responde com uma chuva ensurdecedora de vaias. Começam a arremessar garrafas de água e centenas de copos de plástico em direção ao palco. E no meio desse dilúvio de plástico voando e gritaria, o Trovão precisa desesperadamente anunciar a atração para poder sair de cena. Ele levanta a mão suada. O nome tinha desaparecido. Sobrou só um borrão azul gigante na mão dele. Ele entra em pânico. Um produtor na lateral do palco tenta gritar o nome da banda no meio do barulho. O Trovão tenta captar o som no meio das vaias, junta toda a potência que ele consegue nos pulmões, aponta para as cortinas e anuncia com toda a convicção do universo. Com vocês, Morronei! Diante de um erro tão grotesco, com a plateia jogando coisa no palco, a imensa maioria dos grandes artistas da indústria teria dado meia volta, exigido desculpas ou cancelado o show por puro ego ferido. E o Mudhoney. Eles entraram naquele palco e entregaram o que, segundo os relatos da imprensa, foi um dos shows mais catárticos e viscerais da carreira deles até aquele momento. Porque o erro, a sujeira, esse tipo absurdo, isso sempre foi o oxigênio deles. E é monumental a gente constatar, olhando para os dias de hoje, que essa mesma banda que inventou o caos com bola de ping-pong, que salvou a cena independente gravando num porão e que foi anunciada como Morrone debaixo de vaia, está inteira e ativa até agora. Eles têm até shows confirmados de volta para o Brasil em março de 2025. Exatamente, eles estão chegando para promover o álbum Plastic Eternity, mostrando que, enquanto um monte de tendências da indústria nascem e morrem, a vitalidade deles no palco continua sendo uma força implacável. E ao olhar para onde eles estão agora, a gente volta direto para aquela nossa questão inicial sobre o que é sucesso e integridade. Eles nunca moraram em mansões espalhadas pelo globo. Hoje organizam as turnês só quando faz sentido artístico, para os públicos que entendem essa energia. E talvez a imagem definitiva que os arquivos de hoje deixam para coroar essa trajetória seja a rotina atual do Mark Armo. O cara que moldou o som dos anos 90, influenciou Kurt Cobain, atualmente passa os dias entre uma turnê e outra trabalhando no armazém da própria Sub Pop, empacotando disco de vinil. Etiquetando caixa, despachando pedido para fã, sem segurança, sem bajulador, só vivendo o ofício que escolheu. Isso nos obriga a encarar uma reflexão meio incômoda para quem está ouvindo. Numa cultura que pressiona a gente a escalar a montanha da carreira, cada vez mais rápido, passando por cima de tudo para chegar no topo, será que a maior vitória não é ter a sabedoria de reconhecer exatamente em qual degrau a pessoa quer parar para, enfim, aproveitar a vista em paz? Fica o pensamento. Se curtiu o vídeo, curta, compartilhe, comente Oi to Grunge e se inscreva no canal Grunge Aposentado. Até a próxima!